Muito bem, rapaziada, vamos encerrar a nossa cobertura desse primeiro dia de play-in falando sobre o último jogo da noite, o jogo que encerrou essa terça-feira de play-in, esse primeiro dia de pós-temporada da NBA, que foi o jogo entre Portland Trail Blazers e Phoenix Suns, né? Seed 7 Phoenix Suns recebeu a Seed 8 Portland Trail Blazers, jogo lá no Arizona, né? Torcida do Suns se fez presente, né? Como fez durante toda a temporada, né? A torcida demonstrou um apoio ímpar a esse time do Suns durante todo o ano. Um time que muita gente, né? Para não dizer a maioria, achou que não ia brigar por nada, né? Achou que ia ser um time que ia ficar ali com as suas 30, 35 vitoriazinhas, né? Que ia ser uma temporada de transição, né? Depois de se desfazer do Kevin Durant, depois de se desfazer do Bradley Beal, depois de trocar o técnico, trazer um técnico novo, né? Apostar aí no, né? no Jordan Wood, que era assistente do Kenny Atkinson até a temporada passada. A expectativa era essa, né? Só que o Phoenix Suns, o low profile Phoenix Suns, superou as expectativas, né? O Jordan Wood conseguiu fazer um time extremamente competitivo, extremamente coeso, né? Conseguiu tirar o máximo do máximo desse elenco, elevou o nível de jogadores como o Dillon Brooks, que teve a melhor temporada da vida, Colin Gillespie, que teve a melhor temporada da vida de forma assim disparada, Jordan Goodwin, Royce O'Neal, além, obviamente, de Devin Booker, que teve um ano muito bom, e os outros caras, Ryan Dunn, Igodaro, enfim, Grayson Allen, sabe? O Phoenix Suns fez uma temporada muito boa, muito acima do que era esperado. A parte final de temporada foi um pouco abaixo? Foi, né? Mas aí não tem como não atribuir isso às lesões, né? O Phoenix Suns lidou com muita lesão depois do All-Star. Jalen Green também, né? Tava falando dos jogadores. Jalen Green, que inclusive hoje fez um baita de um jogo. Sim. Aquele nível de Jalen Green, né? Cestas incríveis, pontuação alta, mas uma falha defensiva ali, um turnover aqui, né? Mas jogou bem. Jogou bem o Jalen Green, né? E teve ótimos momentos também durante a temporada. Não foram muitos ótimos momentos, mas teve também seus momentos. Mas enfim, uma reta final não tão boa como foi a temporada em si, mas no geral foi uma temporada muito boa do Phoenix Suns, muito acima do que era esperado. Chegou no play-in como seed 7, teve o mando de quadra no jogo de hoje e encarou o Portland Trail Blazers, que era um time que mais pessoas acreditavam que chegariam na pós-temporada depois da forma que o Blazers terminou a temporada passada, né? Defendendo muito bem, fechando bem o ano, era esperado que o Blazers brigasse por pós-temporada nesse ano. Um time, né, que se movimentou, trouxe um Drew Holiday, trouxe Damian Lillard de volta, né? O bom filho a casa torna, né? Só que nesse percurso acabou rolando o escândalo, né? Envolvendo o Chauncey Billups, né? O escândalo ali de aposta que tirou o Chauncey Billups do comando e deixou o Blazers numa situação meio difícil, porque, porra, perdemos nosso head coach, o que a gente vai fazer? Vamos pro mercado? O Blazers ficou meio perdido, apostou no auxiliar Thiago Splitter, né, que havia feito um trabalho muito bom lá no Paris, né, lá no basquete francês. Pegou o Thiago Splitter e falou: Splitão, fica aí, vai treinando e a gente vai caçar um head coach. Thiago Splitter assumiu o cargo, fez história, né, se tornando o primeiro brasileiro na história a assumir o comando técnico de um time na NBA,
né, um marco gigante para o nosso basquete. Foi ali fazendo acertinhos aqui ou ali, foi dando a sua cara pro time. A diretoria foi gostando, os jogadores foram gostando e quando foi ver, o Splitter ficou até o fim da temporada. Uma temporada recheada de lesões. Inclusive hoje, no jogo de hoje, foi a primeira vez que o Splitter teve todo o elenco à disposição. Sim. Com Jerry Grant voltando de lesão, com Shadon Sharp, com Thybulle, Holiday, enfim. Foi a primeira vez no ano que o Splitter teve o elenco todo à disposição. E mesmo assim, ele fez o Blazers se classificar como seed 8. Deu ao Blazers a possibilidade de voltar aos playoffs pela primeira vez em 4 anos. Muito graças ao trabalho dele, ao trabalho do Splitter, que foi um trabalho excelente. Então, o jogo de hoje, cara, colocou frente a frente duas equipes muito merecedoras, né, de estarem nesse palco. Duas equipes que tiveram que lidar com muita adversidade, com muitas dúvidas, com muitos questionamentos, né, dois times desacreditados. Então, era um confronto muito bacana, né? Confronto muito bacana. A tendência era de um jogo bem equilibrado, como eu falei na minha prévia, e de fato foi, né? Um começo melhor de Portland, né, com a defesa muito bem, com o Holiday aparecendo no ataque, com o Deni Avdija aparecendo muito bem, inclusive essa foi a grande tônica da partida, né? Deni Avdija foi o grande nome do jogo. Em nenhum momento o Phoenix Suns conseguiu ter resposta para o Avdija, que foi um cara que deu um salto inacreditável nessa temporada, né? Se tornou um All-Star, teve temporada de All-Star. Durante um bom tempo, né, eu tinha o Avdija como meu principal candidato a Most Improved Player. Acho ainda que ele tem chance de ganhar, mas acho que o Nico Alexander-Walker deu uma passada. Só que a questão do Avdija talvez perder força pro MIP, não é que a evolução dele não foi impressionante a nível MIP. Foi. Mas é que o Avdija meio que ele já vinha nessa construção de evolução, né? O salto do Alexander Walker foi muito agressivo. Saiu de 9 para 20 pontos. Uau, que isso? Um fundo de banco não, vai, mas um banco virou um puta titular. O Avdija, ele já vinha construindo essa evolução dele. Ele era um ótimo jogador no Wizards, chegou no Blazers, aumentou seu protagonismo, teve mais a bola, fechou a temporada passada muito bem. Então já era meio que esperado um salto do Avdija nesse ano. Então acho que isso meio que acabou tirando um pouco da força dele pro Most Improved Player. Mas mesmo assim, cara, foi uma puta evolução. Ele realmente vestiu, né, o manto de franchise player. Foi o franchise player do Blazers nessa temporada. Muita gente, né, começou a pegar um bodezinho dele, porque a partir do momento que você é franchise player, você ganha mais atenção, você ganha mais elogios, mas também você ganha mais críticas, você ganha haters. E o Avdija acabou colecionando bastante haters nessa temporada, né? E aí eu não tô nem entrando em questões políticas e tudo mais, que é algo que, né, gerou muito hate pra ele. Mas eu tô falando da questão do estilo de jogo dele, né? O Avdija, ele é um jogador que, assim como o Luka Doncic, assim como o Shai Gilgeous-Alexander, é um cara que cava muita falta, que vai muito pra linha do lance livre, é um cara que sabe cavar falta, sabe usar o corpo dele pra, né, induzir os árbitros a botarem ele na linha do lance livre. Ele entende a importância de ir pro lance livre e ele, quanto mais ele ir pro lance livre, melhor pra ele, né? E muita gente não gosta disso, assim como muita gente não gosta do Shai, muita gente não gosta do Luka por conta dessas questões de cavarem falta. O Avdija, ele é um ótimo cavador de faltas, mas ele é muito mais do que isso. E o jogo de hoje, um jogo onde ele, né, teria uma importância muito grande, porque é um Blazers, como eu disse, primeira vez que o Blazers jogou saudável nessa temporada. Então, é óbvio que alguns jogadores, Jeremy Grant principalmente e tal, Shadon Sharp e tudo mais, sentiriam a falta de ritmo, né? Era normal.
Então, o Avdija, que foi o principal jogador ofensivo do Blazers na temporada, ele teria uma carga muito grande, entendeu? Ele teria uma carga muito grande. Então, era um jogo onde ele seria muito exigido, foi muito exigido, e ele correspondeu, né? Acho que, para além da ótima defesa que o Blazers teve durante todo o jogo, especialmente ali no primeiro tempo e na reta final de quarto período, né, a defesa do Blazers foi excelente. O que fez o Blazers ganhar hoje, o que fez o Blazers vencer o Phoenix Suns no Arizona por 114-110, o que fez o Blazers garantir a sua volta aos playoffs após 4 anos, o que fez o Blazers pela primeira vez desde 2011 chegar no playoff sem ter o Damian Lillard jogando, o que fez o Blazers chegar, né, a esse embate contra San Antonio, inclusive simbólico, né? Thiago Splitter botar o Blazers para disputar uma série contra o time onde ele foi campeão, onde ele é extremamente respeitado. Vai ser um encontro muito bacana, né, do Thiago Splitter com o San Antonio. O que fez o Blazers chegar foi o Avdija, sabe? Acima da defesa ter sido excelente, acima dos 21 pontos que o Holiday marcou, acima do Jeremy Grant, que não fez um jogo brilhante, mas no clutch destruiu, brilhou, com 2 bolas de 3 gigantescas, que tirou o Blazers do buraco, né? Acima de tudo isso, o Avdija foi um monstro. Do minuto 1 ao minuto 0, o Suns não teve absolutamente nenhuma resposta para Deni Avdija. Nenhuma resposta, sabe? Sempre que o Blazers precisou de uma cesta para quebrar o ritmo do Suns ou para, né, emplacar uma run, estender uma run que seja, o Avdija foi quem conseguiu essa cesta, sabe? Foram 41 pontos. Foram 12 assistências. Foram 13 idas ao lance livre com 8 conversões. Foram 22 arremessos tentados, 15 convertidos. E no clutch, ele destruiu, né? And one decisiva, né? Pontos importantes, idas ao lance livre importantes. Inclusive, né? Faltando 37 segundos, ele apareceu para colocar o Blazers na frente. E nos últimos segundos, depois de uma baita end one do Jordan Gooden, que recolocou o Phoenix Suns na frente, em meio àquela trocação, ele apareceu com aquela end one que matou a partida. Então, a defesa foi muito bem. Gostei muito do jogo defensivo do Blazers, forçando erros, forçando turnovers, né? O Jeremy Grant, como eu disse, gigante, com 2 bolas de 3 enormes ali no clutch, né? Enormes, né? Ali nos últimos 2 minutos. Mas, acima de qualquer coisa, o que deu pro Blazers a classificação hoje foi o Deni Avdija. Um jogador que você pode não gostar do estilo, você pode não concordar com visões do mundo dele e tudo mais, mas é inegável que ele é um jogadorzaço. É um jogadorzaço que... Isso é muito louco, né? Que nessa temporada recebeu 14,3 milhões de dólares. Que na temporada que vem vai receber 13. E que em 27, 28 vai receber 11. Esse é o salário de Deni Avdija. Esse é um salário que no jogo mais importante do ano de Portland marcou 41 pontos. Que foi senhor do jogo. Que acabou com o jogo, fora de casa. Um dos maiores, um dos melhores, se não o melhor custo-benefício da liga. Isso é Deni Avdija, né? E graças a ele, graças à defesa de Portland, o time volta aos playoffs após 4 anos, vai encarar San Antonio, uma série duríssima. San Antonio é amplamente favorito, mas o Blazers tá lá. Vai disputar uma vaga que muita gente já tava dando como certa para Phoenix. Fica com o Portland, né? Merecidíssimo. Merecidíssimo Deni Avdija, merecidíssima defesa, merecidíssimo Thiago Splitter, né? Todos merecem muito
essa ida aos playoffs, né? Então, muito legal ver o Blazers voltando aos playoffs. E pro Phoenix Suns fica a lamentação, né? O Phoenix Suns ainda tem chance, né? O perdedor desse jogo encara o vencedor de Warriors e Clippers, jogo de amanhã. Então o Suns vai ter ainda mais uma chance de chegar na pós-temporada, vai ter o mando nesse próximo jogo, seja contra o Clippers, seja contra o Warriors. O Suns vai mandar esse próximo jogo, então o Suns segue vivo, mas foi uma chance perdida, né? Porque foi um jogo que em alguns momentos saiu do controle do Suns, né, cara? O primeiro tempo foi um primeiro tempo bem difícil pra Phoenix, né? Bem difícil. Se não é aquela reta final pica do Jalen Green, onde ele pegou fogo e tal, o jogo poderia ter acabado já no intervalo, né? Mas o Phoenix Suns conseguiu sobreviver graças à sequência que o Jalen Green meteu no final do segundo quarto. Aí no terceiro quarto, durante a maior parte do terceiro quarto, foi Portland quem dominou, com o Avdija, com a defesa, mas aí na reta final o Phoenix conseguiu dar uma puta resposta, metendo uma run de 13-4, diminuindo a diferença para 1 ponto. E no início do quarto período, cara, o jogo ficou completamente na mão do Phoenix Suns. Né, o Phoenix Suns, num espaço de 8 minutos, entre o fim do terceiro quarto e boa parte do quarto período, engatou 23-4, engatou 24-4 de run. O Phoenix Suns chegou a deixar o Blazers mais de 5 minutos sem pontuar. Entendeu? A gente chegou ali nos últimos 7 minutos de jogo com o Suns vencendo por 11. Blazers nas cordas. Blazers não conseguiram acertar uma bola de 3. Então o jogo ficou completamente à mercê do Phoenix Suns. E isso tudo em casa. Em casa, entendeu? Mas aí, assim, o jogo saiu da mão. A defesa parou de ser efetiva, o ataque parou de produzir. O Avdija, falei, né, sobre como ele foi decisivo, como ele foi clutch. O mesmo dá pra se dizer do Devin Booker, né? Que fez um jogo, assim... Não vou falar que o Devin Booker jogou mal, porque foram 22 pontos, mas assim... Deixou muito a desejar, né? Especialmente no quarto período, onde o Devin Booker só marcou 3 pontos, cara. Ele marcou 3 pontos no último quarto. Ah, Luiz, a culpa foi do Devin Booker? Não, mas ele tá no balaio. Foi a defesa que não foi tão bem no final do jogo, que em nenhum momento teve resposta pro Deni Avdija. Todo mundo que o Jordan Wood colocou pra marcar o Avdija não conseguiu. Dillon Brooks não achou o Avdija, o Iguodaro não achou o Avdija, ninguém achou o Avdija. Ninguém. Então foi a defesa do Suns que não achou o Avdija em nenhum momento. Mas faltou Devin Booker no quarto período. Faltou um Jalen Green cuidando melhor da bola. Né? Como eu falei, o Jalen Green... Cara, o Jalen Green meteu 35 pontos, gente. 35 pontos. Foi ele que manteve o Suns vivo no primeiro tempo. Matou bolas importantes no segundo tempo também. Durante a run ali do Suns, que botou o time 11 pontos na frente, o Jalen Green matou muita bola durante aquela run. Mas dito isso, o cara cometeu 5 turnovers no jogo. Alguns cruciais ali no clutch. Entendeu? O que faz parte, né? O que faz parte da esperança, da experiência de Jalen Green. Jalen Green é isso. É um cara que vai te entregar um jogo fantástico, só que vai cometer um turnover burro atrás de um turnover burro. Nos piores momentos possíveis. Né? Alguns dos turnovers que o Jalen Green cometeu foram importantíssimos para recolocar o Blazers no jogo. Né? Então, faltou um Jalen Green cuidando melhor da bola, faltou um Jalen Green menos peladeiro, mas também faltou um Devin Booker mais decisivo, né? Faltou, entendeu? Então, no final da noite, o Suns vai lamentar muito, cara, né? Vai ter a chance contra o Warriors ou contra o Clippers, uma missão ingrata, né, cara? Ter que encarar Curry e Kawhi no duelo decisivo. Ainda tá vivo, tem chance, mas hoje era a grande chance do Suns, cara. Até
pensando em esticar mais a sua vida no playoff. Porque é óbvio que pegar o Spurs é uma pica, você corre risco de ser varrido, mas eu acho que entre pegar o Spurs e pegar o OKC, pensando em ter uma série mais longa, era preferível pegar o Spurs, né? Porque assim, o Spurs, você vai pra uma série contra o Spurs tendo a esperança de, pô, talvez num dos primeiros jogos da série, o Spurs, por não ter experiência de playoff, pode sentir e eu posso ganhar um joguinho. Contra o Thunder não tem esse risco. Entendeu? O Thunder não vai vacilar. Pelo menos a expectativa é que não vacile. Porque é um time que acabou de ser campeão. Tá saudável, 100%. Não tem risco do Thunder sentir o playoff. O Spurs pode sentir o playoff nesse começo. Tanto que eu não. Na série contra o Blazers, eu não duvido do Blazers talvez roubar um dos mandos do Spurs. Não vai passar disso também. Sabe? Pra mim, o Blazers vence no máximo um jogo contra San Antonio. E eu acho que se for ganhar, vai ganhar um dos primeiros jogos da série, porque talvez o Spurs sinta o comecinho do playoff. Contra o Thunder não vai ter esse risco. Entendeu? Seja Suns, seja Warriors, seja Clippers, independente de quem seja, o Thunder não vai vacilar. Pode perder. Pode perder algum jogo. Mas não vai ser por sentir o playoff. Contra o Spurs, correria esse risco de você ganhar um joguinho ali e tal. Então, até pensando numa vida mais longa no playoff, seria muito melhor ter ganhado hoje. Não conseguiu. Mérito total de Portland, mérito total do Avdija, mas o Phoenix Suns também desperdiçou, cara. Você desperdiçar 11 de vantagem num jogo decisivo em casa, num quarto período, com seu time deixando o adversário mais de 5 minutos sem pontuar, é bem complicado. É bem complicado, né? E tomar 2 bolas de 3 decisivas do Jeremy Grant é pra fazer o torcedor dormir de cabeça quente também, né? Puta que pariu, essa aí é foda. Mas enfim, é isso, cara. O Suns segue vivo, vai ter mais uma chance. Particularmente, acho que um confronto contra o Clippers é muito complicado pro Suns. Então, se eu fosse torcedor de Phoenix, estaria torcendo muito pro Golden State surpreender e vencer o Clippers amanhã, tá? O foda é que, pô, se não é o Clippers, você vai pegar o Curry, né? Foda, mas pelo conjunto do Warriors, é mais acessível pro Suns pegar um Golden State do que pegar um Los Angeles Clippers, na minha visão. Então, se eu fosse torcedor do Suns, estaria torcendo pro Golden State ganhar amanhã. E pro Blazers, estão de volta. Estão de volta nos playoffs, pode comemorar. Vão perder pro Spurs, vão ser eliminados? É a tendência, mas estão no playoff, né? E a perspectiva de futuro pro Blazers é muito boa, né? Dar experiência de playoff pra essa molecada, pra um Shadow Sharp, pra um Scoot Henderson, pra um próprio Avdija, é muito bom, cara. Isso aí vai render frutos importantes pro time, pensando na próxima temporada, né? Pro Splitter vai ser uma puta experiência, né? No seu primeiro ano como head coach na NBA, já disputar um playoff contra o seu ex-time, né? Contra o time onde jogou, onde foi campeão, vai ser muito da hora. Ele foi assistente do Spurs também, né? Durante um tempo. Se não me engano, ele foi assistente. Acho que ele foi. Acho que ele foi assistente do Spurs. Do Nets ele também foi. Mas enfim. Vai ser uma puta experiência pro Splitter. Então, essa classificação é maravilhosa pra Portland. E é isso, cara. Blazers no playoff. Passa como se de 7. E, irmão, Deni Avdija. Esse é o nome. Esse é o nome. Pessoal, é isso, viu? Obrigado a todos pela audiência nesse primeiro dia de play-in. Muito bacana, né? 2 jogaços, né? Nesse primeiro dia. Hornets contra Miami foi um puta de um jogo. E Blazers e Suns também não deixou nada a desejar. Tomara que amanhã, nessa quarta-feira, né, a gente tenha 2 outros jogos muito bons. Sixers e Orlando. E Warriors e Clippers. Tomara que esses 2 jogos sejam tão bons quanto os de hoje. E a gente se vê. A gente se vê amanhã. Vai ter Switch TV Show, né? Repercutindo mais os 2 jogos de hoje.
Então conto com a sua audiência, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe. Obrigado, beijo e tchau!